Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Cada história aqui é baseada em eventos militares poderosos que quase foram esquecidos. Dê valor a quem lutou e a quem foi apagado da história. A seguir, começa a parte 1. Preparado? Durante o rigoroso inverno de 1983, nas montanhas isoladas da fronteira leste de Krasnovia, uma jovem soldado chamada Eliza Thorne suportava o frio mais por orgulho do que por resistência física. Determinada a provar seu valor em um exército que mal aceitava sua presença. Desde o primeiro dia, ela era alvo de olhares desconfiados e cochichos velados, especialmente dos oficiais superiores, que não acreditavam que uma mulher pudesse desempenhar funções de combate com a mesma eficácia dos homens. Eliza se destacou, não pela força bruta, mas por sua mente estratégica aguçada, que chamava atenção, até mesmo de alguns coronéis veteranos. Embora muitos se recusassem a reconhecer publicamente sua inteligência tática, certa noite durante um treinamento de campo, ela previu uma emboscada simulada com base apenas no padrão do terreno, e salvou todo o pelotão de uma derrota constrangedora. Apesar do feito, foi repreendida por agir sem ordens e afastada da linha de frente, o que a marcou diante dos superiores como alguém problemática. Dias depois, em uma operação real, suas análises de risco foram ignoradas, resultando em 4 mortos e 7 feridos, e ela foi responsabilizada por não ter alertado, com mais veemência. Envergonhada, mas não vencida, Eliza começou a registrar tudo em um caderno escondido, anotando falhas, decisões erradas e estratégias alternativas, não por vingança, mas por senso de dever. Mesmo isolada, ela continuava assistindo às reuniões táticas de longe, absorvendo tudo como uma sombra silenciosa que ninguém mais queria por perto. Quando a missão chamada Operação Lâmina Silenciosa foi lançada, o Comando Central optou por uma abordagem agressiva, ignorando completamente os relatórios de inteligência que Eliza havia discretamente compilado e deixado anonimamente na mesa do general. Acreditavam que o inimigo havia recuado completamente, abrindo uma brecha perfeita para avanço menos. Mas Eliza sabia que aquilo era uma armadilha preparada com paciência. Seus cálculos, baseados em observações de rotas de suprimento e movimentações aéreas noturnas, indicavam uma emboscada iminente, mas ninguém se deu ao trabalho de verificar. Na manhã do ataque, ela tentou alertar os oficiais de novo, mas foi ignorada com risadas e insultos, sendo até ameaçada de rebaixamento por espalhar pânico. Horas depois, durante o avanço, o batalhão foi cercado por 3 lados, por tropas camufladas em posição elevada, iniciando um massacre relâmpago que deixou dezenas de feridos e várias mortes em minutos. Eliza, que havia se afastado da base principal por ter sido colocada em vigilância punitiva, ouviu os tiros à distância e correu de volta por trilhas que só ela conhecia, determinada a intervir mesmo sem autorização. Usando radio Timers conseguiu interceptar as frequências inimigas e descobriu que o objetivo era destruir o comboio médico que seguia logo atrás do pelotão principal. Foi naquele momento que ela tomou a decisão que mudaria tudo. Desobedeceu ordens diretas, acionou uma rede de minas desativadas por ela mesma semanas antes, e provocou uma explosão no desfiladeiro que bloqueou a rota dos inimigos. O impacto da explosão fez com que os generais, ainda confusos e em pânico, acreditassem que se tratava de uma armadilha inimiga, mas na verdade, havia sido o único movimento inteligente naquela missão falha. Ao impedir o avanço das forças contrárias, Eliza comprou tempo precioso para que os médicos e os reforços se reposicionassem, o que evitou que a carnificina fosse ainda maior. Ela, porém, não buscou reconhecimento e tampouco revelou de imediato o que havia feito, preferindo manter-se como observadora e continuar registrando tudo em seus cadernos secretos. No entanto, quando voltaram à base e começaram a buscar culpados pela tragédia, encontraram evidências da manipulação das minas e a trilha deixada por Eliza durante o retorno. Chamaram-na para interrogatório, onde ela revelou toda a verdade sem hesitar, não como uma confissão, mas como um relato frio de quem tentou evitar o pior. Surpreendidos pela precisão e pela coragem da ação, os oficiais ficaram divididos. Alguns queriam recompensá-la, outros exigiam punição por agir fora da cadeia de comando. O general supremo, pressionado, optou pela saída política mais segura, expulsá-la do exército com desonra, como forma de encobrir as falhas do alto escalão. Eliza, firme, saiu pelos portões da base sem dizer uma palavra, com as botas sujas de sangue e lama, mas com a dignidade intacta. Durante os meses seguintes, o nome de Eliza sumiu dos arquivos oficiais, e seus registros foram classificados como irrelevantes ou perigosos, o que impediu qualquer outro soldado de ler suas anotações. Porém,
Entre os soldados do campo, sua história virou um mito sussurrado em fogueiras e dormitórios, onde diziam que a expulsa da colina norte havia salvado todos sem disparar uma única bala. Um jovem recruta, chamado Victor, começou a investigar os detalhes daquela missão e aos poucos foi encontrando pistas da atuação silenciosa de Eliza. Em outras ocasiões que haviam sido tratadas como sorte ou coincidência, ele se impressionou ao ver que ela já havia evitado 2 emboscadas antes da grande operação, e que seu caderno, uma cópia escondida, que ela deixara com um técnico de rádio, continha dezenas de análises que poderiam mudar o entendimento da guerra. Victor levou o material a um jornalista militar aposentado, conhecido por denunciar encobrimentos nas Forças Armadas, e juntos começaram a montar um dossiê. Enquanto isso, Eliza vivia isolada numa pequena cabana nas montanhas, sem contato com ninguém, ignorando que sua história estava prestes a ser revelada ao mundo. Ainda assim, ela continuava escrevendo, agora não mais em cadernos de campo, mas em folhas soltas que enterrava sob pedras, como se sua própria memória fosse algo perigoso demais para circular livremente. Foi nessa solidão que ela percebeu que, mesmo fora do exército, ainda era uma combatente menos, mas agora lutava contra o esquecimento. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a manter viva a memória de quem foi esquecido pelas manchetes, mas não pelos campos de batalha. O dossiê reunido por Victor e o jornalista aposentado começou a circular discretamente entre antigos oficiais, membros do parlamento e repórteres investigativos, criando um ruído silencioso que ninguém no alto comando soube explicar de imediato. O conteúdo era irrefutável. Mapas com anotações feitas à mão, datas coincidentes com operações reais e testemunhos de soldados que, protegidos pelo anonimato, confirmavam os alertas ignorados de Eliza antes de várias emboscadas. Enquanto isso, em sua cabana escondida nas montanhas, Eliza vivia em silêncio, sobrevivendo da terra e da memória, completamente alheia ao rebuliço que seu nome causava no núcleo das Forças Armadas. Victor, agora visto como uma ameaça interna, foi convocado para interrogatório e advertido a encerrar suas investigações sob risco de expulsão. Mas em vez disso ele duplicou o conteúdo e enviou cópias para emissoras internacionais. A repercussão foi imediata. Manchetes começaram a aparecer com perguntas incômodas, e os nomes dos oficiais, que ignoraram os alertas, começaram a ser investigados por negligência. Um dos generais, que já se aposentara em silêncio, procurou o jornalista e tentou negociar a exclusão de seu nome em troca de informações confidenciais, que poderiam validar ainda mais a atuação de Eliza durante o conflito. Com isso, a imagem dela passou a ser vista não como a de uma desertora, mas como uma Pekachev na sobrevivência de centenas de soldados, uma heroína silenciada para proteger egos frágeis e estruturas corrompidas diante da crescente pressão pública. O Ministério da Defesa emitiu um comunicado ambíguo, afirmando que algumas decisões disciplinares durante o conflito podem ter sido precipitadas, sem mencionar diretamente o nome de Eliza. Mas a omissão já não era suficiente para conter o clamor popular, e milhares de veteranos começaram a assinar uma petição exigindo a reavaliação do caso. Um movimento civil espontâneo surgiu, chamado Justiça por Thorn, e em menos de uma semana, caminhões com faixas estampando o rosto de Eliza cruzavam as cidades como uma marcha simbólica. Naquele momento, Eliza ainda acreditava que nada havia mudado, pois não possuía televisão, rádio ou internet em sua cabana, menos sua única conexão com o mundo era o eco, distante dos helicópteros de treinamento que às vezes sobrevoavam a região. Em uma manhã nublada, Victor decidiu procura, lá pessoalmente, guiado pelas pistas deixadas no caderno original e pelos relatos de um velho camponês que a vira caminhando na floresta com um rifle nas costas. Ele levou consigo os recortes de as assinaturas dos veteranos e um gravador com mensagens emocionadas de soldados que haviam sobrevivido por causa das decisões silenciosas de Eliza. Ao encontrá-la, Victor se deparou com uma mulher envelhecida precocemente, de olhar firme e postura militar ainda intacta, que segurava uma machadinha como quem ainda estivesse em guerra com o mundo. Ao ouvir tudo o que havia acontecido, Eliza inicialmente não acreditou, pensando se tratar de algum tipo de farsa organizada para atrair sua atenção e prendê-la novamente. Mas quando Victor começou a recitar os nomes dos soldados salvos e das cartas escritas por suas famílias, algo em seu semblante mudou. Pela primeira vez em anos, ela derramou uma lágrima. Ainda relutante, aceitou descer com ele até a cidade mais próxima, onde foi recebida por dezenas de pessoas que batiam continência em silêncio, como se estivessem esperando por aquele momento havia décadas. O reencontro com antigos companheiros foi comovente.
homens calejados que se ajoelharam diante dela, pedindo perdão por não terem feito nada quando ela foi expulsa. Apesar do acolhimento, Eliza recusou entrevistas e discursos públicos, afirmando que sua luta não era por reconhecimento, mas por verdade. Mesmo assim, aceitou comparecer a uma audiência especial do Senado Militar, onde, diante de câmeras e oficiais de alta patente, relatou com precisão matemática os erros cometidos na cadeia de comando durante a Operação Lâmina Silenciosa. Suas palavras não foram emocionadas, tampouco agressivas, foram técnicas, secas e tão inquestionáveis que arrancaram o silêncio absoluto da sala. Um senador chegou a dizer que ela não apenas salvou soldados, mas mostrou como o sistema inteiro falhou. Apesar de toda a evidência e da comoção nacional, o alto comando hesitou em reverter oficialmente sua expulsão, temendo abrir precedentes perigosos para outros casos enterrados. Foi então que um grupo de soldados veteranos ameaçou devolver suas condecorações caso Eliza não fosse reabilitada com todas as honras. Diante da possibilidade de um escândalo político sem precedentes, o Ministério da Defesa convocou uma cerimônia às pressas, na qual Eliza receberia oficialmente a medalha que lhe fora negada. Mas ela recusou. Preferia que a cerimônia ocorresse no campo de batalha onde quase morreu, diante das cruzes anônimas dos soldados que não voltaram. Após muita insistência, a cerimônia foi realizada exatamente onde ela pedira, em uma clareira silenciosa no desfiladeiro, onde ela acionou as minas e impediu o massacre. Durante o evento, Eliza fez apenas uma exigência menos: que não lhe dessem medalhas, mas que colocassem o nome de cada soldado perdido naquele dia em uma placa de pedra permanente. Seu discurso, transmitido ao vivo, viralizou. Não fui uma heroína, fui ignorada. E mesmo assim, cumpri meu dever. A vergonha não é minha. Com essas palavras, ela encerrou o capítulo mais doloroso de sua vida. Mas não a guerra que ainda precisava vencer. Após a cerimônia no desfiladeiro, Eliza voltou para sua cabana, recusando-se a ocupar qualquer cargo honorário ou aceitar qualquer pensão retroativa que o governo lhe ofereceu, mantendo sua posição de que não lutava por recompensas, mas por justiça e memória. No entanto, o impacto de sua história se espalhou pelas academias militares, onde sua conduta passou a ser estudada como exemplo de disciplina ética diante de ordens equivocadas, e sua recusa em atirar em civis passou a ser parte de um novo Código de Conduta. Um documentário internacional intitulado A Sombra que Salvou o Pelotão foi produzido, entrevistando veteranos, estrategistas e até oficiais estrangeiros, que reconheceram os méritos táticos das decisões de Eliza. Durante a Operação Lâmina Silenciosa, mesmo assim, ela recusava entrevistas, alegando que os que tombaram sem reconhecimento deveriam ser os verdadeiros protagonistas das narrativas. Quando Vitor levou até ela uma cópia do documentário, ela assistiu em silêncio absoluto, e ao final pediu que enterrassem a fita junto aos pertences de um soldado que havia morrido nos seus braços. Um humano depoiou. Eliza passou a ser procurada por jovens cadetes, que, mesmo contra sua vontade, conseguiam encontrá-la para pedir conselhos sobre como agir com dignidade dentro de uma instituição que nem sempre premiava os justos. Sua figura transforma-se em uma lenda viva, embora ela ainda se visse apenas como uma combatente que sobreviveu porque teve medo, e não porque foi valente. Com o tempo, Eliza passou a caminhar todos os dias, até a colina, onde a placa de pedra, com os nomes dos mortos havia sido instalada, levando flores e mantendo o local limpo, como se ainda estivesse em missão de vigia. Certo dia, encontrou lá um velho oficial que viera pedir desculpas anonimamente, sem saber que seria reconhecido por ela. Ele havia sido o responsável direto por ignorar seus alertas no dia do massacre. Ao vê-lo, ela apenas lhe estendeu uma pá e apontou para as folhas acumuladas no monumento, sem dizer uma palavra, fazendo-o entender que redenção exigia ação, não desculpas. A partir daí passaram a se encontrar silenciosamente naquele lugar, trabalhando lado a lado, sem trocar palavras, apenas dividindo o peso da memória. Vitor, por sua vez, publicou um livro chamado A Mulher que Foi Expulsa Menos e Salva por Ela Mesma, que se tornou best-seller e abriu espaço para outras denúncias de veteranos silenciados. O país começou, aos poucos, a revisitar outros casos arquivados de expulsões injustas, inspirados no exemplo de Eliza, e criou uma comissão nacional para reavaliar a conduta de soldados punidos por desobediência moral. Eliza foi convidada para integrar o grupo, mas recusou novamente, dizendo que quem julga precisa estar limpo. E eu ainda carrego o sangue dos que não consegui salvar. Sua consciência permanecia sendo seu único tribunal, e nela não havia absolvição.
Em uma manhã gelada, os moradores da região perceberam que Ilaísa não descera da montanha como de costume, e uma patrulha local foi enviada até sua cabana, onde a encontraram sem vida, sentada diante de seu pequeno rádio desligado, com seu uniforme cuidadosamente dobrado sobre o colo. Sobre a mesa, um bilhete com apenas 7 palavras. Não esperem heróis. Sejam soldados decentes. A comoção foi nacional. Seu funeral reuniu veteranos, oficiais, estudantes e até chefes de Estado estrangeiros, que reconheceram publicamente a falha cometida contra ela. O governo, em ato de exceção, declarou feriado simbólico, em memória de sua coragem silenciosa, e mandou erguer uma estátua no centro da capital com os dizeres: expulsa pelo comando, reverenciada pela tropa. Mas o legado de Ilaísa não ficou restrito à estátua ou à placa. Ele se perpetuou nos códigos de ética militar, nos juramentos refeitos e principalmente na postura de jovens soldados que passaram a recusar ordens ilegais com base no exemplo dela. A velha cabana onde ela vivera isolada foi transformada em museu histórico, com seus pertences preservados como relíquias de um tempo em que honra custava caro. Entre os visitantes, muitos eram civis comuns que diziam ter reencontrado a fé na humanidade depois de conhecer sua história, no aniversário de um ano de sua morte. Centenas de soldados marcharam em silêncio até o desfiladeiro, repetindo o trajeto que Ilaísa havia feito no dia do massacre, levando apenas cruzes de madeira nas costas e flores nos bolsos. Nenhum discurso foi feito. Nenhuma bandeira foi hasteada. Somente o som dos passos ecoava entre as montanhas, como se o próprio chão reconhecesse quem ali pisava com reverência. Entre os participantes, um garoto de 17 anos, recém-ingresso na academia militar, segurava nas mãos o livro escrito por Vitor, com páginas marcadas e anotações feitas à caneta, dizendo que Ilaísa fora o motivo de sua escolha pela farda. Vitor, por sua vez, já envelhecido e com dificuldades para caminhar, foi carregado por 2 soldados até o ponto onde a estátua dela agora estava erguida. E ali ele se ajoelhou, sem palavras, apenas com os olhos marejados. O silêncio que envolveu o local foi o mesmo que Ilaísa havia pedido anos antes, não por reverência, mas por respeito aos que se sacrificaram em silêncio. O legado de Ilaísa Thorne, antes manchado pela injustiça, agora ecoava como símbolo de resistência ética e coragem moral, servindo de bússola para uma geração inteira de soldados que aprenderam a diferença entre obedecer e fazer o certo. E assim, a veterana que fora expulsa pela ordem tornou-se a única capaz de salvar a alma de um exército inteiro.